Então, agora a gente parte para o outro extremo. A gente vai falar da situação em que há sim mudança de estado de agregação. Vamos falar do calor latente. O calor latente, que a gente vai representar pela letra L, é simplesmente a outra situação. Se o calor sensível é o calor que não envolve mudança de estado de agregação, o calor latente vai ser a situação, vai ser a troca de calor na qual há sim mudanças no estado de agregação. Por exemplo, imaginem um bloquinho de gelo, digamos de 100 gramas, e ele está a 0 graus Celsius. E eu quero transformar esse bloquinho de gelo em água líquida, também a 0 graus Celsius, ou seja, apenas derreter o gelo. A pergunta que fica é: qual a quantidade de calor necessário para realizar esse derretimento total do gelo, para realizar essa fusão, ok? Como a variação de temperatura, nesse caso aqui, é igual a zero, a gente sabe, a gente aprendeu lá da química, que substâncias puras não variam a sua temperatura durante a mudança de estado, né? Então, se a gente for usar a equação fundamental da calorimetria, usar o que macete, olha aqui, ó, ΔT é igual a zero, e a quantidade de calor eu iria concluir que também é igual a zero. Como a gente sabe que isso não é verdade, uma vez que precisa sim de uma certa quantidade de calor para poder derreter o gelo, nós não podemos usar a equação fundamental da calorimetria, a gente tem que usar um outro recurso, né? Quando isso acontece, quando há a mudança de estado de agregação, a gente usa a equação do calor latente, que é o nosso famoso Q-ma-lá. Quantidade de calor latente é igual a massa, que sofre a transformação, vezes o calor latente. Repara, aqui é a quantidade de calor. Aqui, no lugar do L, é o calor latente. Então, tem uma pequena diferença aí entre esses dois caras, ok? Esse LA é uma constante característica da substância que recebe esse nome de calor latente da transformação A. Por que transformação A? Bom, pode ser a transformação correspondente à fusão, como aqui no nosso exemplo, onde ocorre uma fusão. E aí, nesse caso, eu precisaria do valor da constante de fusão, ou seja, eu precisaria do valor do calor latente de fusão desta substância, água, né? Passando do estado sólido para o estado líquido, ok? Esse Ma é a massa que sofreu a transformação, então aqui nessa massa eu ponho apenas a massa que de fato derreteu, ou apenas a massa que de fato evaporou, se eu estiver falando de uma vaporização, apenas a massa que de fato solidificou, se eu estiver falando de uma solidificação, e por aí vai, tá? Esse A pode ser a fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação, etc. Tudo bem, pessoal? Então a gente faz aqui uma observação muitíssimo importante, com alguns valores de calor latente, que vocês muitas vezes precisam saber de cabeça quando não é fornecido no problema, que é o calor latente para a água, né? Para a substância água. O calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Vaporização é aquela passagem do estado líquido para o estado vapor. Quando a água está fervendo, eu uso esse calor latente aqui. Se você está fazendo o caminho inverso, ou seja, condensação, então o valor do calor latente tem um sinalzinho trocado. Passando do estado vapor para o estado líquido, o calor latente de condensação é de menos 540. Isso para a água, tá? Ao passo que o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Fusão é esse nosso exemplo aqui, ó. Eu estou passando a água no estado sólido para a água no estado líquido. Essa transformação é a transformação de fusão. Eu posso até obter o valor dessa quantidade de calor aqui que está sendo fundida. E se é a massa que vai derreter, qual é a massa de gelo que vai derreter? 100 gramas. Vezes
o calor latente de fusão dessa substância, né? Água. Calor latente de fusão, 80. Opa! Então, olha só, pessoal, a quantidade de calor que eu preciso para transformar 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água líquida a 0 graus Celsius, ou seja, derreter completamente esse bloco de gelo, é de 8.000 calorias, tá? De maneira análoga, quando a gente está falando da solidificação, que é o caminho inverso, o calor latente da água na solidificação é de menos 80 cal por grama. É só botar um sinalzinho menos. E como você já deve ter percebido, a unidade de calor latente é o cal por grama, né? Já que Q é igual a M vezes L, então a unidade do L é igual à unidade do Q, que é caloria, dividido pela unidade do M, que é grama. Então fica caloria por grama como a nossa unidade aí do calor latente. Tudo bem, pessoal? Então agora, para a gente solidificar um pouquinho mais esses conhecimentos que a gente viu até aqui, vamos fazer um exercício. Eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente fazer, tá? Que é o seguinte: quantas calorias são necessárias para transformar 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água líquida a 10 graus Celsius? Bem, o que a gente tem é um bloquinho de gelo de 10 gramas, que está inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, negativos, tá? E queremos converter esse bloquinho de gelo em água líquida a 10 graus Celsius. E eu quero derreter tudo, quero derreter os 10 gramas, tá? Repara que de menos 20 graus Celsius até 10 graus Celsius, eu não tenho simplesmente calor sensível. Existe aqui uma mudança de estado físico. Por outro lado, não há também apenas o calor latente, porque não é uma mudança direta de estado físico. Antes do gelo começar a derreter, ele tem que atingir 0 graus Celsius, concorda? Então essa transformação aí, ela ocorre em etapas. A primeira etapa é converter esses 10 gramas de gelo, que está inicialmente em menos 20 graus Celsius, a gelo a 0 graus Celsius. Eu preciso aquecer esse gelo até ele atingir 0 graus Celsius. Uma vez atingido 0 graus Celsius, eu iria iniciar uma transição de fase até que eu conseguisse derreter totalmente esse gelo. Momento no qual eu teria esses 10 gramas de gelo totalmente convertido em 10 gramas de água, que estaria a 0 graus Celsius. A partir desse momento, essa água deveria ser aquecida até chegar aos 10 graus Celsius, que é a situação final na qual eu pretendo chegar. Então, existem aqui etapas a serem cumpridas, tá? Nessa primeira etapa, o calor trocado é do tipo sensível, já que não há mudança de estado de agregação, ok? Na segunda etapa, o que há é o derretimento desse gelo. É passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso tem um apelido, chama-se fusão. Ou seja, o calor envolvido aqui é um calor latente, ok, pessoal? Já que há mudança de estado de agregação. Finalmente, na última etapa do processo, eu volto a ter um simples aquecimento da água a 0 graus Celsius até se transformar em água a 10 graus Celsius. Ou seja, nessa parte aqui do processo não há mudança de estado de agregação. E a nossa pergunta foi: quantas calorias são necessárias para fazer essa transformação? Ou seja, eu quero saber quantas calorias no total eu preciso para converter esse gelo em água. Tudo bem? O que nós devemos fazer? Nós devemos obter os valores da quantidade de calor para aquecer o gelo de menos 20 até 0, depois a quantidade de calor para derreter o gelo, depois a quantidade de calor para aquecer a água, de 0 até 10. Uma vez obtidas essas parcelas de calor, basta somarmos tudo e teremos a quantidade de calor total. Então, na primeira parte, o que nós temos é gelo sendo aquecido de menos 20 até 0 graus Celsius. Ora, essa quantidade de calor já sabemos que é calor sensível. Falou em calor sensível, lembra de quê? Lembra do que macete, né? Então, tem a massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Substituindo
A massa do gelo, 10 gramas. Calor específico do gelo, meio. Cuidado, não é calor específico da água. Aqui a água está na forma sólida, na forma de gelo. O calor específico muda, ele vale meio, ok? Esse meio aqui você tem que lembrar dele. Vezes a variação de temperatura do gelo. Temperatura final é 0, menos a inicial. A inicial é menos 20, então fica 0 menos o menos 20. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai ficar mais 20. De maneira que se eu multiplicar isso tudo, eu tenho 100 calorias. A próxima etapa é a fusão do gelo. Ora, fusão, já estou falando que há uma mudança de fase. Envolveu mudança de fase, o negócio fica chato. Aí eu não posso usar o queimacete, eu sou obrigado a usar o queimala. Então é a massa que vai fundir, vezes o calor latente de fusão. Qual é a massa que de fato vai fundir? É a massa toda, no caso, porque vai derreter tudo, então é 10 gramas. E o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama, a gente já viu isso. Então 10 vezes 80 vai dar 800 calorias. E por último nós temos a quantidade de calor para aquecer a água que veio do gelo de 0 graus Celsius até 10 graus Celsius. Novamente eu estou falando de calor sensível, não há mudança de estado de agregação, então eu uso queimacete. Só que agora é massa de água, calor específico da água, vezes ΔT da água. Qual é a massa de água? 10. Calor específico da água? 1. Repare a diferença. Lá no gelo era meio, aqui na água é 1. Calor específico muda. E a variação de temperatura? Temperatura final, 10, menos a temperatura inicial, que é 0. Então, 10 vezes 10, 100 calorias. Portanto, gente, a quantidade de calor total que eu preciso, basta somar 100 mais 800 mais 100. Isso vai nos dar 1000 calorias. Então, 1000 calorias é tudo que eu preciso para transformar 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água líquida a 10 graus Celsius. Agora, olha só, vou dar um bônus aqui para vocês. Tem uma maneira muito legal de representar esse processo que está acontecendo aí através de um diagrama. Eu posso fazer aqui, ó, um diagrama onde eu ponho na vertical a temperatura em graus Celsius e na horizontal a quantidade de calor. Por exemplo, eu posso colocar aqui em calorias. Às vezes aparece em quilocaloria e tudo mais, né? O importante é que nesse diagrama eu posso fazer o seguinte, ó. A substância, inicialmente, está aqui na temperatura de menos 20 graus Celsius, tá? Então ela é aquecida até atingir a temperatura de 0 graus Celsius. E para isso eu gasto uma quantidade de calor igual a 100 calorias. Não foi isso que aconteceu? Aqui, ó, ela estava a menos 20, aí foi até 0, e para isso eu gastei 100 calorias. Aí ela passa por um tempo sem mudar a sua temperatura e recebe nesse processo mais 800 calorias. Se ela já tinha recebido 100 calorias e agora recebeu mais 800 calorias, aqui no diagrama eu represento isso variando do 100 até 900. Ela foi aqui, ó, de 100 calorias até 900 calorias, sem variar a sua temperatura, continuando no 0. E aí, depois que eu gastei essas 900 calorias, eu tenho água líquida a 0 graus Celsius e o processo de aquecimento vai continuar com o acréscimo de mais 100 calorias, né? Quando eu acrescento mais 100 calorias, a água vai do 0 até 10 graus Celsius. Então eu volto aqui e marco, ó, vai do 0 até 10 graus Celsius. 10 graus, só para a gente orientar aqui, ó, tá mais ou menos por aqui assim, né? E aqui seria os 900 calorias com mais 100, vai parar no 1000 calorias. Esse diagrama aqui é chamado diagrama de aquecimento. Ele representa todo o aquecimento sofrido por essa substância. E se você reparar, o que a gente tem aqui, ó, nessa primeira etapa,
do menos 20 até o 0 graus Celsius, é simplesmente a fase sólida da substância. Aqui eu só tenho sólido. Enquanto que nesse platô aqui, eu estou falando do processo de fusão. Aqui existe então uma mistura de sólido com líquido, ou seja, aqui é a fusão. E finalmente, nessa outra rampinha aqui, o meu sistema está totalmente líquido. Ok, pessoal? Então isso daí é um esqueminha que representa o aquecimento da substância, chamado diagrama de aquecimento. E você pode fazer isso em outros casos também, evidentemente. Então agora apresentado o nosso diagrama de aquecimento, a gente pode dar continuidade aqui com mais um conceito que é de extrema importância, que é o conceito de recipiente adiabático. Tá? Recipiente adiabático nada mais é do que um recipiente que não permite as trocas de calor entre o meio interno e o meio externo. É costume representarmos o recipiente adiabático com paredes bem espessas, e a gente faz um desenho dessa forma. Tá? Se esse recipiente fosse um recipiente qualquer, eu teria aí a possibilidade de trocar calor com o meio externo. A possibilidade de entrar calor ou de sair calor desse recipiente. Só que, no caso do nosso recipiente adiabático, essas trocas de calor não são permitidas, justamente porque essas paredes são chamadas paredes adiabáticas. Elas não permitem essa troca de calor. A troca de calor com o meio externo é igual a zero. Desta maneira, o sistema que encontra-se aqui dentro é chamado de sistema termicamente isolado, já que ele não troca calor com o meio externo. A gente vai abreviar sistema termicamente isolado por essa sigla, STI. E, naturalmente, acabamos de definir o que vem a ser esse sistema termicamente isolado. Né? Sistema termicamente isolado é o sistema que não troca calor com o meio externo. Tudo bem, pessoal? Agora, faz-se necessário uma observação que é de extrema importância, que é o seguinte: em um sistema termicamente isolado, a soma das trocas de calor é igual a zero. O que isso significa? Isso significa que se você tem, por exemplo, dois corpos, alfa e beta, ou Alice e Bob, em um sistema termicamente isolado, então todo o calor que a Alice eventualmente ganha só pode ter vindo do Bob. Da mesma forma, todo o calor que o Bob eventualmente perde só pode ter vindo de Alice. O sistema é termicamente isolado, não existe interação com o meio externo. Então Alice e Bob têm um caso de amor. Alice só enxerga Bob, Bob só enxerga Alice. Se Alice ganha energia, essa energia veio de Bob. Se Alice perde energia, essa energia vai para Bob. Se o Bob ganha energia, essa energia veio de Alice. Se Bob perde energia, essa energia vai para Alice. Ou seja, se a quantidade de calor trocada por Alice for, por exemplo, mais que zero, então a quantidade de calor trocada por Bob é menos que zero. E vice-versa. De maneira que se você somar a quantidade de calor trocada por Alice com a quantidade de calor trocada por Bob, isso vai ser Q0 menos Q0, que vai dar igual a zero. Para um sistema com apenas dois corpos, isso é bem intuitivo. Mas o que eu vou dizer para vocês é que esse conceito também pode ser expandido para sistemas com mais corpos. Em geral, para um sistema termicamente isolado que tenha N corpos, o que vale é que a soma das trocas de calor de todos os corpos que fazem parte do sistema é igual a zero. Se você troca esse sistema aqui, ó, de Alice e Bob, simplesmente por corpo 1, corpo 2, corpo 3, corpo 4, corpo 5, corpo N, a soma das trocas de calor de Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, pontinho, 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 Qn é igual a zero. Tá? Então, para um sistema com N corpos, o somatório de todas as trocas de calor é igual a zero. E esta expressão aqui a gente vai usar muitas e muitas vezes. Tá? Eu queria que vocês dessem atenção
ao que foi tratado aqui nesse quadro, não apenas pela sua relevância para a nossa disciplina, mas também porque essa expressão número 6 traz consigo um dos princípios mais fundamentais da física, chamado princípio de conservação da energia. Ela nada mais é do que uma tradução do princípio de conservação da energia aplicado aqui nesse contexto de calorimetria, trocas de calor em sistemas termicamente isolados. Ok, pessoal? Então, isso finaliza o resumo de calorimetria do nosso curso e o que a gente tem para fazer agora são aplicações desses conceitos em diferentes situações que serão ilustradas mais à frente através da resolução de exercícios. Até a próxima!